Olá, meu nome é Larissa Oliveira Santos e vamos apresentar um trabalho sobre o pré-modernismo e as vanguardas europeias. Eu sou Isabelle Ferreira Botelho. Eu sou a Rafaela da Silva de Souza. Sou Juliana Costa Santos. Eu sou a Rebeca Pires Nunes. E ainda temos a integrante Liliane Barbosa Moreira, que não está presente no momento, e somos todas alunas do terceiro A matutino. Bom, antes de explicarmos ou contextualizarmos o que foram as vanguardas europeias, é importante sabermos o contexto histórico. O que estava acontecendo ao redor do mundo quando elas surgiram? As vanguardas europeias se apresentam uma revolução artística e intelectual que ocorreu no início do século XX. Essa revolução abrangeu movimentos como cubismo, futurismo, dadaísmo, surrealismo, impressionismo e vários outros. Essas correntes artísticas romperam com convenções estabelecidas que questionavam as normas estéticas tradicionais e a própria concepção da arte. Bem, elas significaram a busca pela liberdade criativa, a experimentação, a reflexão profunda sobre os desafios da modernização e a natureza na realidade. Através de manifestos artísticos e expressões diversas, as vanguardas europeias deixaram um legado bastante duradouro, influenciando não apenas na produção artística, mas também a cultura e o pensamento contemporâneo. O contexto histórico no qual as vanguardas foram inseridas foi um momento assim marcado por grandes mudanças. E assim como tudo, essas mudanças elas influenciaram diretamente nas produções artísticas e literárias da época. Esse conjunto de tendências, ele durou ali nas duas primeiras décadas do século XX. Período esse que é caracterizado por um cenário um tanto quanto turbulento, onde teve turbulências políticas, incertezas sociais e grandes avanços tecnológicos. As duas grandes guerras mundiais foram eventos determinantes no cenário europeu. A Primeira Guerra Mundial deixou a Europa devastada e marcou o fim de uma era otimista e confiante no progresso humano. A atmosfera de desilusão e desencanto abriu espaço para um novo pensamento crítico, estimulando os artistas a desafiarem as normas estabelecidas e a buscarem novas formas de se expressarem. Em meio a essa instabilidade, surgiram movimentos políticos extremistas, como, por exemplo, o nazismo na Alemanha, liderado por Adolf Hitler, e o fascismo na Itália, liderado por Benito Mussolini. Esses regimes totalitários exerceram um controle rígido sobre a sociedade, incluindo a arte, impondo restrições e censura aos artistas. O nazismo, em particular, promoveu uma política de rejeição ao que chamavam de arte degenerada, tentando silenciar as vozes artísticas que questionassem a ideologia do nazismo. Dentro desse contexto, surgiram as 5 principais vanguardas europeias. Em primeiro temos o cubismo, iniciado por Pablo Picasso e Georges Braque, em Paris. O cubismo desafiou a representação tradicional da perspectiva e da forma. Fragmentando e reconstruindo objetos em formas geométricas, os artistas buscavam oferecer uma visão multidimensional da realidade. Em segundo, temos o futurismo. Originado na Itália e liderado por Filippo Tommaso, o futurismo celebrou a velocidade, a máquina e a energia da vida moderna. Exaltava o progresso tecnológico e rejeitava a tradição, glorificando a era industrial. Em terceiro lugar, temos o dadaísmo. Nascido em Zurique, na Suíça, o dadaísmo foi uma reação caótica à carnificação da Primeira Guerra Mundial. Os artistas do dadaísmo, como Marcel Duchamp, questionavam a lógica e a racionalidade, buscando provocar e chocar o público. Em quarto lugar, temos o surrealismo, liderado por André Breton. O surrealismo ele mergulhou no mundo do subconsciente e dos sonhos. Essa corrente artística buscava liberar a mente da razão e explorar o universo irracional, simbólico e fantástico. Em quinto e último lugar, temos o expressionismo. Com origem na Alemanha, o expressionismo ele se concentrava na expressão emocional dos artistas, utilizando cores vibrantes e formas distorcidas. Buscava sempre transmitir sentimentos profundos
e visões subjetivas do mundo. Então, vou falar um pouco sobre as características de vanguardas europeias. A primeira é a criatividade onde os artistas buscavam maneiras novas e diferentes, formas de se expressar artisticamente. A segunda é a mudança radical, que é onde eles romperam com as regras antigas da arte e trouxe algo completamente novo. A terceira é a experimentação. Eles testaram diferentes formas, técnicas e até materiais para criar novas obras. Também tem as emoções, que muitas obras transmitiam, essas emoções fortes e até mesmo intensas. Velocidade e modernidade, eles celebravam a energia. Também tem a mistura de coisas, que algumas obras combinavam recortes e elementos variados de uma forma criativa. E mensagens sociais também é uma das características, que é onde alguns movimentos abordavam questões importantes sobre a sociedade, a política. E uma das principais é ser único, que eles valorizavam muito a originalidade de cada artista, que era encorajando a serem bem diferentes uns dos outros. Alguns dos principais autores associados a vanguardas europeias e suas obras representativas. Filippo Tommaso Marinetti. Marinetti foi fundador do movimento futurista, que exaltava a velocidade, a modernidade e a tecnologia. Sua obra mais famosa é o Manifesto Futurista, que defende a rejeição do passado e a exaltação do futuro. Tristan Tzara. Tzara foi um dos principais líderes do movimento dadaísta, que valorizava o absurdo, o irracional e o caos. Sua obra mais significativa é o Manifesto Dadaísta, onde ele defende a negação de todas as convenções estabelecidas e propõe que a arte que rejeita qualquer forma de lógica ou sentido. André Breton. Breton foi o principal líder do movimento surrealista, que explorava o subconsciente, os sonhos e a imaginação. Sua obra mais importante é o Manifesto Surrealista. Franz Kafka. Kafka foi um dos principais autores do expressionismo, um movimento literário que enfatizava a expressão intensa das emoções humanas. Sua obra mais famosa é A Metamorfose. Pablo Picasso. Picasso foi um dos principais expoentes do cubismo, um movimento artístico que desconstruía a forma e representava objetos e figuras geométricas sobrepostas. Sua obra mais importante e mais icônica foi Les Demoiselles de Avignon. Nessa apresentação, iremos falar um pouco sobre um momento de transição literária que ocorreu no final do século XIX e no início do século XX. Essa transição marcou profundamente a nossa cultura e expressou os desafios e anseios de uma nação em busca da sua própria identidade. O pré-modernismo foi um momento de movimento intelectual, no qual nossos autores romperam com estéticas e temáticas do passado e deram início a uma nova era literária. Esses movimentos foi um verdadeiro ponto de partida, para a construção da literatura moderna brasileira. Olá, me chamo Leiliane, sou aluna do terceiro AM e vou estar dando introdução ao assunto de contexto histórico do pré-modernismo. O pré-modernismo foi um período literário brasileiro que ocorreu no final do século XIX até o início do século XX, mais ou menos entre 1890 a 1922, onde, além disso, o Brasil estava passando pelo processo de transformação política, cultural e social, onde, não tem como, meio que a literatura brasileira também sofreu uma certa influência. No final do século XIX, o Brasil passou pelo processo de transformação política, onde a monarquia foi abolida, e então se teve, assim, o Brasil República, onde o Brasil República se mostrou, uma certa necessidade de uma nova cara para esse novo governo institucional. Além disso, além dessa transformação política, o Brasil estava passando por um processo de modernização, onde se fez presente o crescimento urbano, as novas tecnologias e também a industrialização. Com o crescimento da industrialização e da urbanização, se fez, então, uma nova realidade, trouxe uma nova realidade para o povo brasileiro daquela época.
E também nisso, uma pauta muito importante para a época foi o abolimento da escravidão em 1888, onde foi abolido, né, o sistema escravocrata. Então, os ex-escravos estavam procurando meio que se integrar à sociedade. Nisso foi desenvolvidas e discutidas grandes pautas na época, como o racismo, a desigualdade e o direito de cidadania desses povos. Além disso, esse período também foi muito influenciado pela cultura europeia, onde os estrangeiros, né, os europeus, trouxeram novas inovações com eles, no contexto literário e também artístico. Nisso, temos como exemplo o simbolismo e o pasanianismo que se fez presente nesse contexto histórico do pré-modernismo. Uma das principais características desse período foi a forte crítica social presente nas obras literárias. Os escritores desse período buscavam retratar as contradições e as injustiças sociais do Brasil. Essa crítica refletiu nas insatisfações com as desigualdades sociais, as mazelas do sistema político e econômicos e a marginalização das camadas populares, especialmente após a abolição da escravatura. Outra característica marcante foi o regionalismo. O pré-modernismo valorizou a riqueza das particularidades regionais do Brasil. Os escritores voltaram seus olhares para as diversas culturas, costumes, paisagens presentes nas diversas regiões do país. Ao explorar as características únicas de cada localidade, eles buscaram construir uma literatura que refletisse a diversidade e a identidade do Brasil. Outra característica que marcou esse período foi o lirismo e o saudosismo. A temática do lirismo e do saudosismo também marcou o pré-modernismo. Os escritores frequentemente abordavam sentimentos nostálgicos em relação ao passado, relembrando épocas anteriores, idealizando um Brasil rústico e bubônico, muitas vezes associado ao período colonial. Temas nacionalistas. Em meio ao desejo de construir uma identidade nacional, os autores do pré-modernismo valorizaram temas que remetessem ao Brasil como uma nação. A cultura popular, as tradições regionais, a língua, os valores brasileiros ganharam destaque nas obras, buscando fortalecer o sentimento de brasilidade entre o povo. Estilo narrativo. No pré-modernismo predominou a prosa mais simples e direta, afastando-se da complexibilidade do simbolismo e do parnasianismo. Os escritores buscavam uma linguagem mais acessível e próxima da realidade cotidiana, a fim de estabelecer uma conexão com o leitor. Alguns dos principais autores associados ao pré-modernismo e suas obras. Euclides Cunha, autor da obra Os Sertões de 1902, Lima Barreto e seu romance Triste Fim da Quaresma, de 1911, Monteiro Lobato em Urupés, de 1918, Graça Aranha e o livro Canhanhã, de 1902, Augusto dos Anjos, na obra Eu, de 1912.